Olá, pessoal! Hoje estamos começando mais o Bora Falar Cast e hoje o meu convidado, como prometido, é o meu marido Bruno Felipe, lindão, maravilhoso, ele aqui comigo hoje para a gente compartilhar um pouco com vocês o que é uma convivência no dia a dia de duas pessoas, hoje não, mas há 11 anos atrás, totalmente diferente, com dois temperamentos totalmente diferentes, ele calmo, eu agitadérrima, tá? Ligada no 50, 200. 350, não é nem 220 volts, né? 350, e ele aquela calmaria, gente. Mas vai, mas vem, e ele Calma. centrado. Então, vamos falar um pouquinho do nosso início, que foi bem complicado, tá? Deixa eu só passar aqui, antes de passar para ele, dizer para vocês que a gente foi um curto tempo de namoro, mais ou menos de 1 mês, e logo depois já estávamos morando na mesma casa. E aí eu vou pedir para que ele fale um pouquinho como foi para ele. Já vi, né, a gente já se casar com tão pouco tempo e com uma pessoa totalmente assim, diferente, destemperamentada, que era eu. Olá, pessoal, me chamo Bruno Felipe, sou casado com Marta há 11 anos, né? Temos uma filha linda, Maristé, de 9 anos. O começo do nosso relacionamento, acho que talvez a maior dificuldade é o começo de você estar num lar em que você passa a ser o cabeça, né, da casa, o sustentador, no caso. Provedor. O provedor, mas o fato de você estar ali naquela busca para melhoria do lar, melhoria da casa, não faltar alimento, né, coisas que homens, né, pensam logo no começo do relacionamento, mas a gente começa a perceber que não é só isso, né? Enquanto a gente tem aquela certa dificuldade na estabilidade, no sossego e na calmaria da nossa casa, do nosso lar, a gente, por outro lado, a gente tem uma esposa que vem com as expectativas que muitas das vezes é totalmente diferente da nossa, no caso. Então, acho que talvez comece assim a nossa maior dificuldade, no fato de a gente ter o homem ter uma cabeça, ou eu vim com a cabeça centrada no sustento, na pressão da sustentabilidade da casa, do lar, e você ter uma expectativa, uma busca totalmente diferente daquela que eu podia proporcionar naquele momento, entre aspas. E começou a alicerçar as dificuldades em si, né? Aí vem passo a passo. Dificuldades simples do dia a dia, que, para ser bem realista, bem sincero, acho que talvez um dos maiores problemas em relacionamento são coisas simples, e quando a gente vai conversar, vai analisar direitinho por causa das brigas, das discórdias, tem sido por motivos muito simples, muito pequenininhos, supérfluos, por exemplo. Coisas que ele está falando que a gente viu, eu pelo menos vim adquirir depois de mais ou menos uns 3 a 4 anos de casada. Bem no começo eu era bem imatura, tá? Eu tinha uma vida totalmente diferente de Bruno. Eu era uma pessoa que já tinha morado só, morava com amigas, dividia apartamento com amigas, gostava de passear, gostava de festa. Ele já não, ele já é de uma família que já tem uma crença, todo domingo estava na igreja, era uma pessoa que temia muito o nome do Senhor, e eu temia, mas eu acreditava que tudo que eu fazia não era nada demais, eu não estava errando. Então eu acho assim que também, eu acho que para ele foi uma das dificuldades, acho que ele não quis falar um pouquinho, mas eu já vou tomar a liberdade para falar, que foi uma dificuldade, foi ter uma mulher totalmente diferente dele, que eu acho até do que ele imaginava ter na vida dele, né? Pedir a Deus, eu acho que todo homem, toda mulher pede a Deus uma parceira que seja de acordo com o que ele já está vivendo. Mas né? tem um porém aí, desculpa eu interromper no que você está falando. O fato de que você está falando, eu estou entendendo, das duas personalidades totalmente diferentes, até do ciclo, né? Totalmente diferente. Porém, não é que eu não vi em você
algo em que eu pudesse alcançar lá no futuro, a gente tem um futuro como hoje em dia a gente tem, né? Até porque alcançou, né? Alcançou, exato. Mas, porém, tipo, não é que eu não sabia o processo, mas eu sabia que eu teria que passar por um processo. Então, não sabia que ia ser tão árduo. Não é que seja, não tenha sido, não é que tenha sido tão... Para ele foi difícil. Deus já tinha dado, tipo assim, tinha começado a dar características do que você iria se tornar. Não que, tipo assim, ele me falou, não, mas você consegue sentir. Eu vou dar um exemplo para você. A gente passou por uma circunstância que eu acho que talvez você não percebeu, mas teve um dia que a gente foi visitar uma antiga congregação que você foi, e que eu me senti mal, não vou mentir. Eu me senti mal lá. Não falei para você, mas eu fui para lhe acompanhar. E fiquei lá até o final. Porém, eu sabia que um dia você, por ver você no traço lá de tentar buscar algo espiritual, eu sabia que ao longo do tempo você talvez iria conseguir chegar no patamar de fé no qual eu cheguei. Na verdade, é assim, já vocês entenderam que a gente está até entrando num assunto que vai mais na parte não é religião, da crença, tá? Que aqui também a gente não está para falar de religião, a gente está para falar da nossa história, da crença não, a gente não está para falar de crença, a gente não está para falar de religião, tá? A gente fala de fé aqui, a gente vai falar futuramente de assunto de propósito, mas hoje é para falar de relacionamento. Mas como o nosso relacionamento teve, sim, essa dificuldade grande no início, eu venho de uma família, de uma religião diferente da dele, tá? Então a minha vida era totalmente diferente da dele, e ele não, ele já tinha um certo costume, era aquela pessoa que sempre estava ali na igreja. E então eu acho que isso foi sim uma dificuldade, a gente não tem como passar adiante para outros tópicos se não tocar nisso, na dificuldade do nosso relacionamento, até porque foi muito difícil para eu poder ir acompanhar ele na vida dele. E também, eu vou até já passar aqui uma das maiores dificuldades também que eu acho no nosso início de relacionamento. Ele, como provedor da casa, foi ele que, assim, para mim, foi muito corajoso. Largar a mão de trabalhar numa CLT para correr atrás de um propósito que ele queria, que era trabalhar para ele mesmo. Então, você está ali, recém-casado, pouco tempo, né? Acho que foi mais ou menos. Acho que foi um ano depois. Acho que quando a gente adquiriu o nosso apartamento, acho que depois foi um mês antes que a gente comprou nosso apartamento, aí eu pedi para sair. E deixa eu falar uma coisa para vocês, eu não fui aquela mulher que deu aquela força não, né? Que até hoje eu lembro que ele falou para mim, que ele lembra até a frase que eu falei que eu não lembro, mas eu não fui aquela mulher que deu aquele apoio não. Então eu acho que também uma das dificuldades, que eu até estou respondendo para ele, uma das maiores dificuldades foi essa também, ele chegar para mim e falar que estava largando a CLT, que era uma empresa que ele já tinha ali todo mês certo, e ele estava largando para tentar uma coisa totalmente nova, né? Outra coisa também que a gente pode tocar assim é a amizade, né? É uma coisa difícil, mas... Por que ele está falando isso, gente? Porque para ele foi muito difícil. Eu acho que a questão da amizade, eu acho que foi uma das questões, nada contra os amigos dela, pelo amor de Deus, a questão de prioridades em amizade, né? Mas então, em relação à amizade, família e lar, por exemplo. O lar que eu digo ele é uma pai, pessoa, mãe, filho, ele é uma pessoa que ele tem a mente assim. Hoje em dia eu tenho essa mente até, porque eu acho que realmente quando a gente casa, a gente sai da casa dos nossos pais, a gente constrói uma nova família. Mas eu não era uma pessoa assim, eu era uma pessoa que tinha muitos amigos, eu era uma pessoa que gostava de andar. Então, para eu chegar e lá já para um relacionamento com uma pessoa que o que ele visava era ele, a mulher dele e a construção de uma família aí, futuro, né, que vem a nossa filha, para ele ali já era o principal. Para mim, como eu já não tinha essa mente, para mim não era. Então,
Era a distorção das prioridades. Você Eu distorcia isso. priorizar muito mais as amizades do que... Não dizendo que não tem nada contra, porque você tem que saber... Isso é uma questão muito difícil, porque às vezes a gente pensa assim, será que a gente não tem que priorizar nossa amizade? Não, não é o fato de priorizar as amizades, é o fato de saber que, por exemplo, seu cônjuge, ele é primeiro na ordem da prioridade do que uma amiga, por exemplo, ou um amigo. Eu já não tenho esse pensamento. Eu acho assim, como eu já tinha passado por um relacionamento de um bom tempo, e então eu tinha me decepcionado, eu pensei assim, que eu não ia querer me decepcionar novamente, e como a gente começou a namorar com pouco tempo, já se casou, o nosso casamento foi muito rápido. Então eu botava assim na minha mente, eu não vou dar tanto prioridade, porque eu não quero me machucar novamente e não quero passar pelo que eu já passei, que não foi grande sofrimento, gente, foi só algum tempo namorando e depois acabou, e eu passei 4 anos e depois eu vim namorar com ele, a gente logo se casou, e graças a Deus, tá? Então, é o seguinte, aqui a gente está falando um pouquinho assim para vocês abertamente, que é para vocês entender que mesmo quando a gente tem muitas diferenças, quando a gente começa a acreditar e quando a gente começa a correr atrás de algo que a gente quer na nossa vida, a gente consegue mesmo com as diferenças. Vocês estão vendo aqui que realmente no início do nosso relacionamento eram 2 pessoas totalmente diferentes, com prioridade diferente, distorcida. Ele era uma coisa, eu era outra, era a água, eu era o óleo, não misturava, entendeu? Então, só para vocês entenderem que relacionamento vai ser difícil. E mesmo quando vocês têm também até uma mesma crença, uma facilidade. Uma facilidade também vai ser difícil. Não vai ter existir, momentos difíceis, no caso. Não vai existir esse relacionamento, não vai existir esse relacionamento que vai ser todos os dias flores. Vocês sabem, tem muita gente que está assistindo aí que é casada. Em relação até isso, no começo de toda relacionamento, né, quando se casa, geralmente, se há brigas, né, se há discórdia, porque pessoas vêm com temperamentos totalmente diferentes, às vezes algo que você almeja e que você quer que o seu cônjuge faça, o seu cônjuge não está disposto a fazer aquilo, porque acha que aquilo não é necessário para um casamento. E aí começa a vir as discórdias no relacionamento, que às vezes são coisas simples do dia a dia, né, no caso. Mas, porém... Como tipo o quê? Como um exemplo pra gente, assim, bem fácil, o café da manhã, que para mim no começo foi muito difícil, né? Foi difícil porque eu não me acordava para fazer o café da manhã. Hoje ainda eu vou dizer a vocês que do domingo, de vez em quando, eu até acordo. Mas, assim, eu não fui... Porque eu vim também do caso da minha mãe, né? Ele já foi acostumado na casa dele a ter totalmente isso, diferente, né? A mãe dele acordava, fazia o café da manhã, e já eu não. Eu me levantava, esperava o café da manhã, quando eu olhava para a cama, tu estava lá, dormindo, linda e bela, né? Claro, gente, mas e eu agoniado, cadê o café? Cadê o café? Um cafezinho da manhã que faz diferença. Mulheres, por favor, capricha aí no café da manhã pro marido de vocês. E então, eu não fazia isso e ele esperava isso de mim. Até que um dia, conta um pouquinho, até que um dia ele cansou, né, de esperar. Não, é que eu cansei de esperar e eu pensava muito e era uma situação que me incomodava, né? Me incomodava, assim, às vezes até eu falei às vezes com você, pra mim que era simples, né? Simples. Mas é tipo assim, que não era do seu dia a dia, mas no meu era, né? E eu comecei eu ficava chateado, porque eu me levantava, a mulher dormindo e eu querendo tomar café, eu tinha que... E um dia eu, revoltado, eu estava conversando com Jesus sobre isso, né? E ele pegou e falou uma coisa para mim que aí mudou totalmente a chave da situação, porque ele falou assim: se você quer que ela tome café com você, ou sente na mesa com você, você vá e faça. Liga o fogo do fogão no café para esquentar o café, liga no fogo baixo, vá comprar o pão, faça o sanduíche, faça tudo, faça o café e vai acordar ela para tomar café. Então aquilo mudou. Obrigada, sim, viu? Obrigada, meu pai, você viu muito. Até hoje eu tenho um café. Então. A chave desse meu pensamento, né? Porque eu acordava
minha mãe estava ali, fazia o café, eu ia comprar o pão, aí voltava, ela sentava, aquele café da manhã, né? O simples fato do café da manhã já trouxe, às vezes, até discórdia, porque isso era no começo, né, da situação. Até o fato de Jesus pegar e me dizer, se eu quisesse fazer, no caso, se eu quisesse que ela estivesse lá, eu começasse a pôr o pontapé inicial, eu começasse a fazer. E foi o caso que hoje em dia você, né, às vezes, né, nem sempre, Às vezes mas eu você... faço, não sempre, eu não sou boa com a cozinha, eu não gosto de cozinhar, eu não arrumar casa eu até gosto, mas quando se trata para comida, eu não gosto. Isso é uma coisa que a gente sofreu muito no começo. Ela teve sorte também, que eu sou muito tranquilo em relação também à comida. Eu também tive sorte, porque no início do nosso relacionamento, a minha mãe morava com a gente, tá? A minha mãe separou do meu pai, e aí ela se casou com a gente. Então a gente tinha, graças a Deus, almoço, a gente não sofreu, porque toda vez minha mãe fazia. Então eu ficava só responsável pela arrumação da casa, que é coisa que eu gosto. E aí não foi tanto sofrimento no começo. O problema veio depois, que minha mãe resolveu voltar para a casa do meu pai, para casa do meu pai não, para casa deles, né? E aí o problema veio depois, gente, porque aí, em vez de ter a comida... até o primeiro frango que ela fez, aí que eu gosto de frango bem torradinho, né, de cima. Eu já não gosto, eu gosto de coisa mal passada. Aí você fez o frango bem torradinho por cima, do jeito que eu gosto. Mas do outro lado do frango, quando eu virei, tava cru. Aí ela pegou e falou, né, na mensagem, amor, e aí, a comida tá boa? Eu disse, rapaz, bom tava o arroz e feijão, lembra qual é? Só que quando eu fui tentar meter o garfo no frango, o frango saiu correndo. Bruno, assim, adora uma piada, ele é cômico. E já tem uma das coisas, vamos entrar você se chateia muito. Uma das coisas que me tira do sério é quando eu tô querendo conversar sério e ele vem com brincadeiras. Eu sou muito brincalhona, eu sou muito extrovertida, mas quando é pra falar sério, é pra falar sério. E ele não. Eu brinco com tudo. Ele brinca com tudo. Tem hora que até eu tenho que dar... Sabe quando a gente tá aí entre amigos, assim, na mesa, que tá em algum lugar eu tenho que dar aquela cutucada embaixo da mesa? Bruno é assim, eu tenho que cutucar de vez em quando, senão ele passa tira o pé do freio e eu tenho que frear ali por ele. Isso é uma coisa boa, porque muitas das vezes eu não tenho controle no que eu falo, né? Às vezes, tipo assim, às vezes não é que eu acabo falando demais, é que eu acabo falando aquilo que eu acho que é verdade, por exemplo. Não é que seja verdade absoluta, né? Mas é o que eu acho de uma situação, que aí eu acabo falando... Deixa outra pessoa que vai ouvir meio desconfortável. Meio desconfortável, exato. Mas, tipo assim, eu acho que é aquilo naquela situação, a pessoa me dá abertura para me responder, eu vou responder daquilo que eu acho. Mas muitas vezes ela diz assim, não, catuca ali, e isso é bom porque eu ainda tenho que passar por esse processo de aprender a ouvir mais e falar menos, mas muitas das vezes eu falo mais do que escuto menos. Aí você tá lá e bem seguro. Isso é o ponto. Deixa eu falar uma coisa para vocês positivo, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês que eu aprendi ao longo desses anos de vida. Hoje eu já sou uma pessoa mais centrada, graças a Deus, que a gente, pessoas sábias, ela ouve mais, fala menos e ouve mais. Não é que você não vá poder se impor nas suas opiniões, mas que às vezes a gente tem que ouvir mais para poder falar. Não estou dizendo que ele seja assim, não, gente, o tempo todo não, é uma bênção, viu? Mas às vezes, quando tá na roda de amiga, assim, as conversas passam um pouquinho, às vezes, do limite, ele brinca muito. Que eu falo realmente o que eu acho da situação, independentemente, é tipo assim... Eu falo, mas eu tenho mais cautela. Não sei se é um erro meu, você acha que é um erro, né, lógico, mas é tipo assim, se eu acho que uma situação, às vezes, está muito desconfortável com A, B ou C, ou em qualquer coisa, às vezes é coisa simples, mas, tipo assim, ela pensa muito assim, mas você vai magoar fulano. Eu não, eu penso assim que, eu falando, talvez seja a porta da liberdade para uma pessoa. Tipo, vai abrir um entendimento daquela pessoa de, eu estou errando aqui, então eu posso mudar, então eu posso melhorar. Não dizendo que nem sempre eu estou certo. Mas aí eu acho assim, a gente já tá, mas aí eu acho assim, eu acho que você deve falar, mas não naquele momento. Quando a gente tem uma liberdade, a gente pode chegar depois, até a pessoa, e dizer assim, vamos dizer, olha,
olha fulano, vou citar fulano, eu não pensei em nenhum nome aqui, olha fulano, naquela hora que tu falou, assim, 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 eu acho que a pessoa vai mais se sentir confortável do que falar ali na mesa mesmo, entendeu? Aí também é uma das nossas diferenças, mas que é normal, gente, tem isso, a mulher geralmente é mais sábia. A mulher tem que ter essa rédea assim para segurar o marido de vez em quando no que ele fala, no que ele faz. Mas claro que, tipo assim, ele tem muitas virtudes, né? Muitas qualidades que eu não tenho e que eu comecei a adquirir aos poucos. Eu não tinha, porque eu comecei a adquirir aos poucos depois que eu comecei a observá-lo, né? Teve uma questão também de termo que eu acho que foi uma mudança muito grande em você, no caso do perdão, né, em si. Que no começo você fazia as coisas erradas, não sei se você lembra, mas você fazia as coisas erradas. Não pedia desculpa. Você, não pedia desculpa. Então, isso no começo para mim, eu já vinha de um pensamento que, tipo, desculpa você pede, desculpa, tá certo. Mas o perdão em si não deixa dores. Então, o perdão, ele vai libertar. Então, era coisa que, acho que você lembra muito, que eu dizia, não é para pedir desculpa, o erro é de pedir perdão. Desculpa é uma coisa simples, mas tem coisas que realmente me feria por algo que você está fazendo. Você fazia algo em que aquilo dali, ela me ocasionava dor, por exemplo. Eu acho que até o fato do meu trabalho, assim, quando eu fui sair do trabalho, como você falou, né, para trazer um exemplo, deixei o CLT, né, para ir trabalhar para mim, e ali eu precisava mais de um apoio seu, vai amor, vai dar certo, não sei o quê. Às vezes, quando eu fui conversar com você, eu esperava uma palavra diferente, você já veio com... Você tá entendendo? Não veio com aquela palavra não veio com aquela palavra de apoio. De apoio. E aquilo ali me magoou no começo, porque eu pensava que você ia chegar, amor, vai dar certo, vai ser isso, aquilo, não, você veio, você pode sair, as suas palavras, pode sair, no caso você mantendo a sua responsabilidade, aí, tipo exato. Assim, aí eu disse, não, aí depois que a gente pôde sentar, conversar, eu disse, olha, você me magoou naquela situação que eu esperava que você falasse daquele jeito, aí você, não, me desculpa, eu disse, não, aí no caso não é desculpa, porque você me magoou, no caso. Aí, no caso, você teria que vir com um perdão. Aí eu fui moldando você ao fato de você perceber que nem sempre a gente tem que chegar eu não pedia perdão. Pedir perdão. Eu não achava que eu estava errada. Nunca estava errada. Eu sempre estava certa. Eu nunca estava errada. Eu sempre esperava que ele... Como eu sabia que ele sempre vinha, né, quando a gente brigava... Foi besteira, coisa besta. A gente briga também, né? Não, a gente não briga. A gente tem... Momento de colapso. Momentos de discordância. A gente não chega a brigar. Você fica chateada, né? Mas não é briga. Mas isso é normal, isso não é briga, gente. Relacionamento, eles têm disso, né? Antes, eu brigava muito. Eu não tinha paciência, eu era uma pessoa impaciente. Na verdade, eu queria sempre que ele me servisse, e eu não queria servir. Eu achava por ele ser um homem... Era muito difícil, né? Eu achava por... Eu tô falando coisas assim que é para ele poder lembrar, porque ele esquece. Eu não esqueço. Eu sei que para ele foi uma dificuldade muito grande. Para mim foi fácil no começo, e até hoje para mim também, até porque eu mudei bastante, mas no começo para mim era fácil, porque ele era um homem compreensivo, ele era um homem amigo, ele é. Tá? Mas eu estou falando do começo, quando a gente passou por uma grande dificuldade. Ele era o provedor, ele não deixava faltar nada. Eu trabalhava, mas o meu dinheiro era para mim, gastava simplesmente comigo. Como eu não tinha filho... Né? Uma questão muito pesada em relação a dinheiro, é difícil também. Porque se os dois trabalham, hoje em dia eu penso assim, se os dois trabalham, então os dois têm que dividir a despesa de casa, né? Até porque... para quem vive numa classe média, né? Baixa, assim, que a gente não vende uma classe... É B? Não sei. Essa classe, assim, né? De trabalhador de CLT, vamos falar assim, trabalhador de CLT, de 2 salários abaixo, de 3 salários abaixo.
Então, a gente, para crescer, a gente tem que ter essa consciência de saber administrar, dividir. Eu era uma pessoa totalmente descontrolada, gente. Não tinha. No começo. Financeiramente, eu era aquela pessoa que ganhava o dinheiro, gastava tudo, e para mim, quem tinha que sustentar era ele. Para mim, quem tinha que arcar com tudo era ele, e que eu era a mulher da casa, e além de eu ser a mulher da casa, eu era aquela pessoa. Vocês vão dizer, não, essa daí, pelo amor de Deus. Eu era uma pessoa que eu não ligava, tipo assim, eu não me sentia na obrigação de fazer a comida para quando ele chegar, tá a comida pronta. Eu não achava que dali era papel, porque eu saía para trabalhar, então ele também tinha que fazer. Só que eu saía para trabalhar, mas eu não dividia a despesa como era para ser dividida. Eu ajudava quando eu queria, só. Então, assim, como você está vendo, né, o bichinho sofreu bastante no começo. Eu acho que... Estamos aqui de 11 anos, é porque deu certo, é porque eu mudei. Eu amadureci, tá, gente? O bom é que o amadurecimento, ele vem quando você acredita que a pessoa tem capacidade de mudar. Então, mesmo no começo, com as dificuldades em que a gente tinha, eu observava em você que você tinha uma alta capacidade de suprir aquilo que eu tinha posto para um relacionamento. Então, tipo, eu olhava e enxergava você que você poderia melhorar naquela situação, ou, por exemplo, em X, a questão financeira, que para alguns casamentos é uma coisa que é muito difícil, porque às vezes você vem com um relacionamento em que ou, por exemplo, o homem ou a mulher são valores totalmente diferentes. E a gente passou isso, tanto no nosso relacionamento, como chegou um período em que você recebia mais do que eu, mas depois desse caso de você estar pensando, foi visto que o fato de você ganhar mais do que eu, você percebeu isso, no caso. Não me tornava melhor do que eu. Não. Né? Então, tipo, em questão de valores, há essa discórdia muito grande em relacionamento. Acho que muita gente sofre com isso. Por causa até da inferioridade do salário. Tipo, o homem passa muito com isso. O homem, tipo, eu recebo menos, talvez eu me sinta inferior. Porque eu era para ganhar mais, mas porém minha mulher ganha mais, aí fica aquela... Mas porque hoje em dia o mercado está diferente. Hoje em dia não existe mais isso que o homem, por ser homem, ele vai ganhar mais, porque o cargo maior vai ser do homem. Ainda tem, claro, a diferença, mas eu acho que a gente já mudou bastante. Então, assim, eu nunca esperei, até quando eu era adolescente, eu nunca esperei nada assim. Quando eu fiquei de maior, eu já comecei a arrumar emprego, fazia faxina na clínica da minha mãe tem uma clínica, só para você entender. Então, eu nunca esperei que minha mãe viesse me dar algo depois que eu ficasse maior. Essa autodependência sua foi muito boa no começo, porque altamente você tem essa sustentabilidade, você não tem aquela autodependência de mim, no caso. Não, mas, porém, ele trazia como se tivesse... a liberdade, tipo, eu estou num relacionamento, mas eu sou livre para fazer o que eu quiser. Na verdade, na minha mente era isso, né? Na minha mente, eu era casada, mas ao mesmo tempo, eu que comandava a minha vida, eu que comandava o que eu queria fazer. E hoje? Hoje é diferente. Hoje a gente resolve tudo junto. A gente ainda tem uma certa dificuldade, porque a gente não somos perfeitos, né? Claro que não, só apenas 2 anos. Mas a gente tem amadurecido muito, né, em relação a lidar com algumas situações. Outras situações, há diversas, né, mas a gente consegue contornar através da conversa, que a gente tem melhorado muito em relação à conversa. Até no começo do relacionamento da gente, a gente conversava muito pouco, né? E até aquela história no casamento da gente, quando a gente casou e foi passar a lua de mel, né, que a gente viu ali que o fato de que a gente conversava pouco, quando a gente foi falar do meu, que deu errado lá no negócio lá. É porque, na verdade, eu era muito imatura, né? Ele já era mais responsável, ele já tinha passado por alguma experiência parecida. Já tinha uma... Não é que tinha uma certa experiência, mas tinha conhecimento do que era, tipo assim, um casamento em si. O que esperar de um casamento, né? Eu nunca fui daquele de ter
aquele pensamento como a mulher tem de casamento, eu preciso casar assim, assim e tal. Não, mas depois que eu conheci Deus, eu conheci a Cristo, eu passei a ter essa mentalidade do casamento, do querer estar junto, do querer cuidar, do amor, da companhia. Eu já não tinha, né? Eu já não tinha esse então, pensamento. Isso porque eu consegui amadurecer mais rápido do que você em relação a essa busca por um casamento. Não que seja um casamento perfeito, mas a busca de um casamento... A vida dois nunca vai ser perfeita, sempre vai ter diferença. Sempre vai ter dificuldade. Ninguém pense que aquele relacionamento de redes sociais existe o tempo todo, feliz, aquelas postagens, declarações de amor. E claro que eu não estou dizendo que todos ali que estão postando, todos ali que estão mostrando a sua vida conjugal, assim, aberta para todo mundo ver, mostrando tudo. Estou dizendo que ali é uma fantasia, não. Mas a maioria das vezes é tipo uma camuflagem, né, do que você passa. Então, nenhum casamento vai ser perfeito, gente. Sempre vai ter uma dificuldade, quando não vai ser com opiniões diferentes, mas vai ser algo financeiro, sempre vai ter alguma coisa que vai balançar ali, vai ter um momento de vocês sentar, conversar e aliar. E outra coisa também que dificulta muito também é as redes sociais, né? Que no começo também ela trouxe uma certa dificuldade para a gente, né? É uma coisa simples que a gente às vezes não vê, né? Mas o fato de no começo, assim, quando você ligava muito por vídeo, de assistir vídeo, você se tocava muito em passar tempo assistindo coisas... Rolando a tela. Isso, que não trazia qualidade, né? Mas, porém, muitas das vezes até discorda, porque às vezes a gente ia dormir querendo ter um momento ele é uma pessoa que não tem redes sociais, né? Ele não tem, ele ainda continua com o Facebook dele. Mas tem, então é redes sociais ainda. Redes sociais, mas é uma redes sociais que hoje em dia... Mas vou melhorar. Já é um pouquinho. Ele não tem, gente, tá? Eu tenho aqui esse canal no YouTube, mas ele ainda não tem nada no YouTube. Hoje em dia, eu já valorizo mais o meu tempo. Eu já não fico rolando a telinha lá, como antigamente. Eu costumo assistir hoje coisas mais de qualidade e que venha me agregar mais coisas. Então, assim, como a gente está falando, né, na parte de relacionamento, tudo isso que a gente está conversando aqui com vocês engloba o relacionamento, faz parte do dia a dia. É a dificuldade e é a convivência que a gente vai vendo onde a gente está errando, onde a gente precisa melhorar. Eu preciso melhorar muito. Mas ainda. todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa. Ninguém vai chegar no patamar de estar na perfeição. É porque, na realidade, a gente encara... Quando a gente vai olhar as dificuldades, né? A gente começa a ter dificuldade no relacionamento, mas ela parece que vai tendo como se fosse um degrau, né? Que você, no começo do relacionamento, são brigas discórdias, na realidade, por coisas simples, né? No modo de ver, né? São coisas simples. Que na verdade são simples, mas que para você que não tem um amadurecimento, não é uma pessoa madura, não é simples, tá? Então a gente não pode chegar aqui e dizer assim, isso aqui é besteira, isso aqui é besteira. Não, porque para mim não era besteira, para mim era coisa muito importante. Para mim, eu querer uma coisa e ele falar não, era o fim do mundo. Era o fim do mundo, eu já ficava dizendo, para que eu me casei, para eu me prender, e a pessoa não faz o que eu quero, só que as coisas que eu queria, eu não via que não eram coisas saudáveis, não era coisa que fazia parte de uma vida de casal, né? Só para vocês entenderem mais ou menos, que eu falando assim vai ficar exemplo, meio, né? Ficar meio aleatório e vocês vão poder imaginar outras coisas que não pode ser. Um exemplo, eu gostava muito de sair, gostava muito de ir para barzinho, gostava muito de ouvir música, eu também bebia, não era sempre, gente, pelo amor de Deus, mas gostava de uma cervejinha de vez em quando, e um dia, eu vou citar aqui para vocês, só para vocês entenderem, um dia que eu saí com ele, que eu chamava e ele não queria ir, ele falava, não, tal, sempre dava desculpa, mas teve uma vez que ele foi comigo, e isso eu acho que isso me inquietou. A gente foi para um barzinho que eu já frequentava quando eu saía com meus amigos. E aí, na hora que a gente sentou na mesa, eu pedi uma cerveja e ele não.
E aí aquilo, naquele momento, eu olhei para o lado, olhei para o outro e vi, não, eu estou errada. Eu estou errada. Hoje isso não faz mais parte da minha vida, porque no dia que eu conheci, foi bem engraçado. Mas eu sabia, né, que você, tipo não, assim, ele eu sabia que você bebia, que você tinha sabia porque essa eu era uma pessoa dificuldade de de redes liberdade, sociais. né? Vamos lá, eu era pessoa de redes sociais, eu era pessoa de postar. Então, todo final de semana eu estava postando. Ele me conheceu e viu quem eu era, assim, mais profundamente, porque a gente se conhecia, como eu disse, mas a gente não tinha convivência. Então, ele veio ver quem eu era através de redes sociais, porque eu postava todo final de semana saindo com as amigas e eu postava. Então, ele viu mais ou menos como eu era. E eu sabia como ele era. E Imaginava, no caso. Imaginava. E aí, um certo dia a gente se encontrou, só para vocês entenderem, a gente se encontrou. E, gente, no primeiro dia ele passou a noite toda falando sobre Deus para mim, na praia. Gente, na praia ele falando sobre Deus. Esse foi o nosso primeiro encontro, né, no caso. Foi o nosso primeiro encontro. Mas, com essa atitude dele, foi que fez eu parar e pensar, é esse homem que eu quero para mim, eu quero me casar com ele, se for para eu me casar com homem, tem que ser assim. Então, como é que eu disse que queria casar com um homem como ele, e quando eu me casei, eu me tornei uma pessoa totalmente avessa à pessoa dele, o que ele acreditava. Era que é tipo assim, quando a gente tinha, você tinha um ciclo de vida, eu tinha outro, mas quando a gente começou a conviver junto, começou a ter choques, tipo, você vinha com sua convivência e você foi olhando na minha convivência, não dizendo que eu seja certo sempre, não, né? Mas eu não abria mão. Você via que, tipo assim, aquilo ali eu precisava mudar, então eram coisas que você tinha de solteiro, que você tinha muita dificuldade, porque quando você é solteiro, você tem uma certa liberdade. Você possui uma certa liberdade porque você não tem um cônjuge. Então você não tem aquele compromisso com outra pessoa. Então você é livre para fazer certos tipos de coisa. Porém, quando você se casa, você já tem um compromisso com a pessoa. Você já carrega consigo o nome de uma pessoa. Então você já vinha você estava passando por essa transação. E essa sua transação foi muito mais difícil do que a minha, por exemplo, porque a minha era como se eu tivesse mais foco em uma coisa. Eu buscava algo e você, entrou no meu caminho para a gente juntos caminhar no sentido de algo. E talvez uma coisa que me fortalecia muito no começo era que eu sabia que se eu continuasse consistente no que eu estava fazendo, né, você iria ter essa mesma linha de pensamento que eu, tipo assim, não dizendo que ela andava erradamente, mas, o fato de você priorizar as coisas certas nos locais certos, ela passou a lhe dar um autocontrole da sua vida, que antigamente você era muito manobrada, entre aspas, pela situação, vamos para fazer tal coisa, você era muito emotivo em relação, vamos jogar pedra no carro? Vamos, porque você ia com as outras, na realidade era assim. Então, você começou a perceber, mas será que é bom eu ir? Eu estou casado agora, então você começou a se indagar, você começou a fazer outras perguntas. Na verdade, não era nem assim a questão de pensar em mim, na verdade eu já estava pensando eu já comecei a pensar se, um exemplo, se eu fizer, Bruno vai se sentir bem, entendeu? Eu já comecei a ver o lado dele e não o meu. Aí com isso eu já comecei a mais tentar me equilibrar, sabe? Não deixei assim, não deixei totalmente, não mudei totalmente, mas fui mudando aos poucos, pensando. Mas se fosse eu no lugar dele, eu queria que ele tivesse essa atitude, eu queria que ele simplesmente fizesse o que ele quer, sem pensar em mim, entendeu? Aí depois eu comecei... Engraçado isso tudinho aqui, tipo assim, em termos de um mês, que o relacionamento da gente foi muito rápido, né? Porém, uma coisa que me chamou muita atenção foi um dia eu estava conversando com sua mãe e ela falou assim abertamente como você mudou muito rápido. Então, tipo assim, aquilo para foi a eternidade. Para você, tipo assim, para mim que estava no começo, né? Passando pelaquelas dificuldades de um relacionamento novo,
né, com as dificuldades, com uma pessoa totalmente com cabeça diferente da minha. Porém, o fato dela chegar para mim e dizer assim, como você mudou muito, aquilo dali foi tipo assim, eu tô indo... Você tá entendendo? Minha mãe falava Porque pra mim. não foi uma pessoa qualquer, uma amiga, ou um amigo, um desconhecido, ou um pastor, não foi alguém que... Foi uma pessoa que lhe colocou no mundo, que lhe acompanhava, que lhe viu, né, o seu crescimento. Então, quando ela falou isso, é tipo assim, é como se mostrasse que realmente eu estava conseguindo levar para um caminho. Mas sabe o que acontecia, assim, na minha mente? Minha mãe é uma pessoa que, assim, tudo que ela fala, eu costumo dar ouvido. Desde nova. Eu sou a filha do meio, e você sabe que filha do meio é bem complicado, né? Filho do meio sofre. Mas mesmo assim, eu sempre fui muito amiga da minha mãe. E quando minha mãe chegava para mim, e nos momentos de discussões, minha mãe chega, em vez de minha mãe me apoiar, minha mãe olhava para mim e falava: minha filha, não faça isso com ele é uma pessoa boa, é um marido bom, tenha mais paciência, você está estressada, não é assim. Então, minha mãe falar isso para mim, ali eu via que realmente a errada era eu quem estava errada, entendeu? Na verdade, eu estava fazendo coisas que minha mãe achava que não estava certo. E eu sempre fui, da minha mãe eu tenho sempre um espelho. Eu me espelhava nela. Ela se posicionava, no caso, ela falava o que ela achava, né? Até hoje, não vê assim, né? No caso, o que ela acha, ela vai falar, independentemente. Eu não quero saber se você vai ficar chateada, então, ela vai dar a sua opinião. Em vez de ela ficar do lado da filha dela, quando ela deixava ele estar do meu lado, que era a filha dela, para ficar a favor dele, então aí eu tomava consciência de quem estava errado, era eu, não Bruno. Então aí eu fui tentando melhorar nessas situações. E convivência é isso, é aprendizado no dia a dia mesmo, né? Mas o interessante é que aí foi se tornando assim, a cada pessoa que ela tem uma convivência, você tem, né, uma convivência mais forte, tipo, a sua mãe falou, aí depois vê o seu pai falando, né, que seu pai também falou, mais agradecendo, né, pelo aquilo que você tinha deixado aquela vida, tipo assim, né, de fazer algumas coisas, e de fazer algumas coisas para não ficar errado, né, de sair para beber, no caso, né. Eu gostava de beber. Aí, no caso, você via até as amigas em si falando, rapaz, mudou tal, Marta tá diferente. Então ali eu comecei na realidade a ver que você estava realmente tentando. Então quando a gente tinha uma discórdia, por coisa realmente simples, a gente às vezes não é que seja aquela coisa que você quebrou a cadeira, por exemplo, ou quebrou um copo, aí você já fala, é uma briga por coisa simples, né? Fechado no copo d'água, como a gente tanto fala. que, se a gente for analisar, a maioria das questões em que a gente tem confronto, depois de um dia, 2 dias, a gente mal sabe o porquê foi o início daquela, né? Daquela briga, no caso. Hoje em dia, agora vamos falar da parte boa, né? Hoje em dia, eu amadureci mais, eu comecei a prestar mais atenção nas coisas mesmo, observar e ver onde está meu erro, e eu tento melhorar cada dia, né? Tento melhorar. Hoje em dia não é difícil eu pedir perdão. Quando eu estou errado, eu peço perdão mesmo. Sou uma pessoa mais carinhosa, que eu não era uma pessoa carinhosa no começo, para falar eu te amo, para poder chegar, abraçar. Eu era muito seca, hoje em dia já sou uma coisa... até pela primeira vez que eu falei eu te amo pra tu, tu ficou meio assim constrangido. Eu não queria falar, não. E eu não era de falar. E hoje em dia eu sou uma pessoa mais carinhosa, né? Porque eu comecei a ver que realmente Bruno foi uma bênção na minha vida. Mas isso não é o caso, né? Tipo assim, ter sido eu, né? Mas foi muito trabalhado de orações também. Muito trabalhado de orações. A gente tem que dar a glória a quem merece. Não, mas e então? Mas a questão relacionamento é difícil.
Relacionamento é difícil, é complicado, mas que quando você começa a observar e prestar atenção no que você quer da sua vida, é isso que eu quero para minha vida, eu quero crescer, eu quero construir uma família, para viver em paz a gente vai ter que baixar a cabeça, a gente vai ter que tirar o orgulho do nosso coração. Muitas das vezes a gente saber que a gente está certa, mas a gente dá o braço a torcer e deixar a outra pessoa também assim, né? Não é que para mentir, mas muitas vezes, eu tô certa, mas para que ele não fique remoendo, deixar isso para lá, amanhã a gente resolve, entendeu? E a gente acha que a dificuldade é mais no... Na realidade, eu acho assim, que a dificuldade maior é no começo do relacionamento, porém, quando a gente tem filho, já passa a ter outro... Porque muda, eu acho que o começo do nosso relacionamento, acho que 1 ano ali a gente teve muita discórdia, né? Depois a gente conseguiu se estabilizar mais. E quando Marista nasceu, traz consigo suas dificuldades, porque uma criança é uma responsabilidade nossa, né? Porém, tipo assim, a gente consegue estar mais alicerçado numa linha de pensamento, tipo, vamos andar por esse caminho aqui que é o caminho certo para educar, eu vou abrir mão disso aqui, esse meu jeito de pensar, de falar, porque isso também facilitou muito, né, no caso. Não brigar na frente da criança, se tem alguma... São coisas que, tipo assim, tem muita coisa que é muito difícil de fazer, né? Coisas que é o nosso temperamento mesmo que faz com que a gente seja assim, porém a gente começa a tentar evitar, tipo, até mais discórdia, de discutir na frente de criança. Então, muitas das vezes as brigas, elas não acontecem porque quando você olha, tá lá a sua filha olhando, então isso vai amadurecendo o nosso relacionamento em relação a isso. E começa a gente a ser mais cauteloso, né? Porque eu acho assim, que se uma criança cresce num lar que vai ver os pais brigando, os pais se ofendendo um ao outro, ela vai achar que ali é um ambiente normal e ela vai achar que um casamento se resume naquilo. E eu acho que ao ela crescer, ela não vai querer isso para a vida dela. Então é por isso também que quando a gente torna-se pai e mãe, a gente começa a olhar para a criança, né? A gente outra fase, né, da vida. A gente começa a pensar nela, o que é melhor para ela, o que a gente pode fazer para que ela fique bem, entendeu? Então, assim, eu quando fui mãe, eu mudei literalmente. Eu quando fui mãe, eu decidi mudar a minha vida, eu decidi me tornar outra pessoa para ser melhor para ela, né? Eu já tinha mudado bastante também no meu relacionamento, mas aí eu quis ser melhor também para minha filha, para que ela tivesse orgulho da mãe dela. Quando Marista nasceu, a gente tinha ainda algumas dificuldades, lógico, né? Porém, a gente começa a perceber que ela nasceu até com 2 anos de relacionamento, ela nasceu. A ordem, ela começou a mudar dentro de você, no caso. Você começou a pôr as coisas em ordem. Você começou... Mas o problema era eu. Mas não é só você. Eu também... Eu falei que eu também não sou perfeito, né? Lógico. Eu também vinha com meus conflitos diante de mim. Porém, talvez os seus sobressaíam no meu. E às vezes os meus erros, que às vezes eu cometia, talvez era tão mais pequeno que... Mais pequeno, não, menor no caso, né? Mais pequeno não existe. Eu não conseguia nem brigar com ele, porque ele... Você já estava errada já no começo. Não é isso. Não é isso, calma. Bruno é uma pessoa tão calma que, tipo assim, para ele evitar briga, ele se calava. E eu já queria falar, eu queria brigar, eu queria que ele debatesse comigo. E ele se calava. Então, para mim, uma das coisas que, tipo assim, me tirava do sério era eu começar uma discussão e essa discussão não ia à frente, né? Errado isso, imaturo isso, mas eu era assim. Eu queria resolver ali. E ele não, ele se calava para não me chatear, muitas vezes também para não ficar aquele clima chato. Ele se calava, no mesmo tempo que ele se calava, ele me incomodava bastante.
Era uma das coisas. Até hoje, tá? Até hoje eu ainda eu mudei, mas também não foi 100% não. Às vezes eu começo a conversar com ele, aí eu digo, Bruno, vamos aqui, vem conversar tal. Quando parte para uma coisa, uma diferença de opiniões, aí ele já diz, não, né, tá bom, então fica assim, do jeito que você quer. E eu não, eu quero resolver. Até hoje é do mesmo jeito, só que hoje em dia eu não levo tão a sério, então eu não brigo. A gente consegue administrar, Às vezes cada um permanece com sua opinião e Deus vai fazendo a gente mudar. A opinião dele, a gente também tem que entender que somos diferentes, então a opinião dele é de um jeito até hoje, e a minha é diferente também até hoje, só que a gente consegue respeitar a opinião do outro, né? Ele respeita a minha, eu respeito a dele. E a gente tenta chegar a um bom senso e alinhar aí, de uma certa forma, o pensamento dos dois, para que não fique ruim, nem para um, nem para o outro. Agora, uma coisa que é interessante em relação ao nosso relacionamento é que a gente não teve aquelas crises de ciúme. Não, ciúme jamais. A gente... Acho que teve. Não. Assim, para ter aquela crise de ciúme, assim, de brigar por causa de outra pessoa. Até porque... A gente brigava por ordem de prioridade e de amizade. Não por tipo assim, por ter ciúme de amigo A, B ou C. Não. Mas a gente brigava por, tipo assim, por priorizar A, B ou C. Não pelo fato de tipo, daquela pessoa lá, Eu acho assim, que o ciúme, o que é que acontece com o ciúme, na minha opinião? Ciúme, para mim, ele existe quando você não confia na pessoa. Possa ser que eu esteja errada, tá? Isso é uma opinião minha. Para mim, ciúme é quando você não confia na pessoa. E eu, desde o início do meu relacionamento, eu sempre confiei muito em Bruno. Eu sempre confiei muito, até porque a índole dele, a forma que ele andava e até pelo começo do nosso relacionamento, talvez te dê uma maior confiança. Ele era uma pessoa que ele não me dava motivos para ter ciúmes, porque ele é uma pessoa, não que é porque ele era quieto, não porque ele ia para a igreja, não, isso não, porque a gente sabe que isso não é motivo para você achar que a pessoa não vai fazer nada de errado, mas por ele passar confiança, por ele passar. Então eu nunca fui de ter ciúme, não. Até hoje. E até o fato de quando a gente tá namorando, às vezes quando você sai, às vezes com os meninos, né? Com as suas amigas e os meninos juntos. Né, porque a minha amizade era assim, era turma grande. Eu nunca fui dividido, meninas e meninos, eram tudo junto. Não tinha aquele ciúme, porque eu confiava, e confio, né, na realidade, muito em você em relação a isso. Eu sempre pus assim, que Deus estava na cabeça do nosso relacionamento. Então, não era só eu, no caso. Era eu e Deus, no caso. O relacionamento que você tinha feito uma aliança não era só comigo, tá entendendo? Era comigo e Deus. Então, tipo, mesmo se eu não estivesse aonde você estava, mas eu sabia que Deus ia estar. E se algo fosse tentar acontecer, Deus iria lhe mostrar que você estava errado. Entendeu? Tipo assim, deu pra entender? Na verdade, ele não confiava em mim, ele estava confiando porque ele sabe que Deus estava de olho. Foi basicamente isso que ele disse. Não é que eu não confiava, não é isso que eu estou dizendo, porque se eu sentisse ciúme, se eu discordasse, muitas das vezes quando você saía, quando chegava em casa, a gente não brigava pelo fato de você ter saído, por exemplo, com as meninas. Né, você saiu com as meninas, tal, brincou, chegou. Até porque então, tipo assim, a gente não brigava pelo fato de você sair. Mas, tipo assim, era por ordem de prioridades. Não era o fato de você ter saído com as meninas. Era aquela prioridade, tipo, você dá prioridade a A, B ou C do que a gente da família, por exemplo. Era dessa forma. Não pelo fato de eu tenho ciúme de você sair com fulano e Beltrano. Eu não deixava. É porque o negócio dele era prioridade. Eu não deixava que você não saísse com aquela pessoa ali, você não pode sair, não. Então, tipo assim, você saia com todos os seus amigos. Amigos que eu digo é completo. As meninas, os meninos, então, tipo, não tinha essa parte de dizer, você não pode sair com fulano ou com Beltrano. Até porque antes da minha mente, se ele falasse isso, não ia adiantar muito, porque eu era meio que rebelde. Eu ia mostrar para ele, assim, de uma certa forma, eu ia, no meu eu ia estar sendo mandada,
né? Não leve isso na sua cabeça, mulheres, mas na minha mente, se ele falasse isso, ele estava querendo mandar em mim, e no meu eu anterior, eu não aceitava ninguém mandar em mim. Um grande erro, que isso não é mandar, isso é a gente, seria o quê? Pensar no outro? Pensar no outro, pensar como o outro ia se sentir, como eu falei. Então, a gente passou por isso, é por isso que a gente fez esse resumo aqui, a gente resolveu falar sobre o relacionamento, para vocês entenderem que relacionamento é isso, é convivência de pessoas diferentes, no mesmo ambiente, e que dá certo sim quando a gente tem a certeza de que a pessoa é a pessoa certa, mesmo com todos os defeitos, e também com suas qualidades. Todos nós temos defeito, todos nós temos qualidade. É só a gente saber equilibrar, não deixar sobressair o defeito, e sim a qualidade, né? Porque se a gente for dar esse ápice maior ao defeito, a qualidade começa a apagar. E aí você só vai ver o defeito do outro. Desde que você comece também a olhar para você, porque muitas das vezes o defeito, o jeito que a gente olha para o outro, a gente tem que olhar para a gente também. Que a gente acaba vendo nossos defeitos e vemos que o outro não tem tantos defeitos como a gente imagina. Verdade. Não é? Dei uma mensagem assim, para ficar assim em relação ao relacionamento, é que se a gente não pôr Deus no nosso relacionamento, ele se torna, não que seja impossível de dar certo, mas que a porcentagem de acabar é muito maior do que permanecer. Porque Deus, ele é tipo uma balança, ele vai sempre equilibrar aquilo que está pendendo para um certo lado. Então, num relacionamento que muitas das vezes não tem a palavra de Deus, não tem ali o seu coração dobrado para Deus, ele vai sofrer muito em relação a isso, porque o pensamento vai trazer ações que não vai ocasionar um perdão ou um desculpa, eu te magoei, entendeu? Então, tipo, Deus, ele traz essa balança, ele traz o alicerce do casamento, é ele no caso. Um relacionamento para ser eficaz, vivo, né, duradouro, ele precisa ter essa rocha, essa raiz, ela tem que estar bem enraigado mesmo lá, porque é da onde vem na maioria dos nossos escapes, sabe? Tipo, você aprende a não ser violento, você aprende a pensar mais no outro, você aprende a lidar com algumas situações, ao seu ciclo de convivência. Você começa a pôr as suas prioridades num certo devido lugar, como tem que ser. Deus acho que é o fator primordial para um relacionamento ser forte e duradouro. Verdade. Então, eu espero que vocês tenham gostado, estamos chegando ao final. Eu tinha aqui separado algumas perguntas, né, porque eu queria fazer tipo um questionário, tá? Algumas perguntas para que ele respondesse, mas aí a gente deixou assim fluir mesmo a conversa, mais uma conversa para poder vocês também conhecer um pouquinho, né, da gente e tirar basicamente o tema que é a convivência como não um empecilho, como não um erro, duas pessoas totalmente diferentes, pensamento diferente, com crenças diferentes, costumes diferentes, tomar a iniciativa de ter um relacionamento, né? Que as pessoas dizem assim, mas é a água e um vinho, a água e o óleo não se misturam. Às vezes, o diferente é o que dá mais certo. Não é que é uma ordem, mas às vezes dá certo, porque a sua diferença vai acabar completando a outra, entendeu? Um é mais equilibrado, o outro já não tem tanto equilíbrio. Aí o que é mais equilibrado passa um pouco do equilíbrio para o que não é equilibrado, e o outro que não é equilibrado traz também um pouquinho do balanço aí, da seriedade do outro, entendeu? É basicamente isso.
É a balança, né, que eu falei, a balança que Deus vai equilibrando, no caso. Exatamente. Deus, ele vai só moldando, ele vai só vendo aonde um tem mais, aí vai, bota o dedinho lá, reajusta a balança, espera aí que eu vou reajustar aqui, esse aqui sofre mais com essa situação, então eu vou reajustar aqui. E o reajuste dele é muito mais no seu cônjuge, tipo, se eu erro em uma coisa, ele vai balancear nela para ela tentar me corrigir e me ajudar, e se coisa, ela erra, ele vai me corrigindo. E outra coisa, e quando há amor, é o vínculo da perfeição, mesmo. Quando há amor, tudo dá certo, porque quando você ama, você quer ver o outro bem. E isso traz com que você elimine algumas coisas suas, alguns costumes seus, que o outro não gosta, para que o outro fique bem. Então, acho que em mim foi isso que aconteceu. Eu tinha uns costumes que me satisfaziam, mas que não deixava ele satisfeito, deixava ele triste. Então, para não ver ele triste, eu comecei a mudar. Não por ele, mas por mim também. Então, é por isso que hoje eu me tornei essa pessoa mais madura, mais equilibrada, né? No nome de Jesus. E estamos aqui há 11 anos, vivendo felizes, sem perfeição, ninguém é perfeito, tem sim discussão, não briga, discussões, mas a gente está aqui firme e forte. E vamos viver felizes para sempre. Amém. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais esse bate-papo, vou sempre deixar enquete para vocês. E até o próximo programa. Fiquem com Deus. Beijos.